E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre o período entre guerras. Então, aí mais uma videoaula de história, professor Denilson Seixas. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam lá, deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal para que a gente possa desenvolver cada vez mais aí o nosso trabalho, certo? Então, o período entre guerras é o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, foi um período intermediário, um período bem fervoroso ali, surgindo uma série de situações políticas e ideológicas que nós vamos ver a partir de agora, tá? Então, surge nesse sistema os regimes totalitários, que são o fascismo, o nazismo, que são de direita, né? Mas também a gente vai ver que vão surgir outros regimes de esquerda também, como por exemplo o stalinismo. Tá? Então, se a gente for colocar as características gerais dos regimes totalitários, a gente pode citar, por exemplo, o culto ao líder, né? O líder é o grande referencial da nação, o regime de partido único também, então todos os partidos de oposição são colocados na ilegalidade e somente o partido, o seu partido, né, que comanda então a nação. Também a censura, a repressão aos adversários políticos, também o culto aos heróis do passado, aos eventos históricos do passado. Se a gente for lembrar aí, o Hitler dizia que estava formando o Terceiro Reich. Né? Então ele dizia que antes dele havia o Primeiro Reich, lá no período medieval, que foi do Sacro Império Romano Germânico, no século XIX, um segundo Império Germânico, e agora, então, o Terceiro Reich. Né? Então, surgindo aí o nazismo nesse período, onde ocorreu aí uma série de turbulências aí nesse período, com perseguição aí aos judeus, aos negros, aos ciganos, uma série de etnias aí foram perseguidas durante esse período do Holocausto aí também, né? Então, milhares de pessoas morreram perseguidas pelo regime nazista. Então, o Hitler, como sendo o grande líder aí desta ideologia aí, né? Mas também surgiram outros líderes totalitários que a gente pode citar, como por exemplo na Itália, com o Benito Mussolini, né, realizando ali o fascismo na Itália, que foi o que surgiu primeiro, né? Depois o nazismo, então, veio na carona, vamos dizer assim, do fascismo italiano, tá? Então, o Mussolini também tinha essa ideia de formar, segundo ele, trazer toda aquela herança do Império Romano, de valorizar as tradições lá do Império Romano, né? Então ele dizia que estava revivendo a glória do Império Romano. Tá? Então, o Mussolini na Itália como esse líder. Nós tivemos também aqui, vamos dar sequência aqui, o Stalin, né, formando o stalinismo, então, lembrando que os regimes totalitários, eles não são somente regimes de direita, né? A gente vê regimes de esquerda também realizando este sistema totalitário. Então, o Stalin, né, o stalinismo, também foi um regime autoritário nesse sentido, tá? Aqui no Brasil, nós tivemos um ensaio também, né, uma tentativa de formar um regime totalitário. Na época que o Getúlio Vargas era governante ali do Estado Novo, surgiu aqui no Brasil um líder que era o Plínio Salgado. O Plínio Salgado, então, ele criou o Partido Integralista, né, a Ação Integralista Brasileira, fazendo, então, uma espécie então, de um fascismo à brasileira. Então eles tinham como grito de guerra o Anauê e também o símbolo, né, era o sigma. Né? Então durante o período da era Vargas, tá? Lembrando também que o Getúlio Vargas ele implementou uma ditadura durante o período do Estado Novo. Então o Getúlio Vargas ele dizia que durante o período, né, em 1937, ali, onde ele implementou o Estado Novo, né, surgiu ali uma ideia de que os comunistas queriam tomar o Brasil, tomar o poder do Brasil, e surgiu então o chamado Plano Cohen. Né? Foi uma invenção isso,
Não existiu esse plano Cohen, é uma fake news, né? E que o Getúlio Vargas, então, dizendo que com esse plano aí os comunistas queriam tomar o Brasil. Na verdade, não existiu, esse plano foi inventado para que o Getúlio Vargas, então, implementasse um regime forte, um regime autoritário aqui no Brasil, que foi o Estado Novo, de 1937 a 1945, esse Estado Novo, tá? Então, ocorreu essas situações aí dos regimes totalitários. Outra situação que ocorreu durante o período entre guerras é a chamada crise de 29, né? A queda da Bolsa de Nova York, uma crise global, uma crise que envolveu uma série de países. Então, é uma crise do sistema capitalista, é muito semelhante com o que ocorreu em 2008, ali, 2009 também, e havia nos Estados Unidos uma facilitação do acesso ao crédito imobiliário, então as pessoas começaram a se endividar também, e começaram muitos a investir na bolsa de valores, né? E aos poucos, então, esse sistema foi entrando em colapso, foi quebrando a bolsa de Nova York, e isso então gerou uma crise econômica extraordinária que iniciou então nos Estados Unidos e, como eu falei, se espalhou para outros países. Então, ocorreu desemprego, falência de empresas e uma crise imensa, vamos dizer assim, né? Que aqui no Brasil nós tivemos reflexo também dessa crise. Então, aqui no Brasil, nesse período, o Brasil era um produtor e um exportador de café. Então, por exemplo, os Estados Unidos era um grande consumidor, né, do nosso café, e o Brasil, então, não conseguia mais exportar esse café. Ocorreu, então, que o governo brasileiro teve que comprar parte da produção e para tentar segurar esse café, para ver se a economia retornasse à normalidade, né? Ocorreu que não houve esta normalidade, boa parte do café comprado pelo governo brasileiro teve que ser incinerado, então o governo brasileiro tentou ajudar, né, os produtores de café nesse período, mas o Brasil, então, foi afetado por essa crise da queda da Bolsa de Nova York, que foi uma crise global, uma crise do sistema capitalista, certo? Então, basicamente, aí, duas situações importantes para entender o período entre guerras, que são os regimes totalitários e a crise de 29, a queda da Bolsa de Nova York. Certo? Então, deixo o meu abraço para vocês, curtam aí o nosso vídeo e até o próximo vídeo. Grande abraço.